Olá, queridos, a graça e a paz do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo. Estamos chegando para mais uma Crônica da Tarde, né? Um pouco atrasado, mas estamos aqui com vocês e eu quero já cumprimentar, né, as pessoas que estão chegando aqui. A nossa querida Késia Kuhlmann já está por aqui, né, Késia? Que Deus te abençoe, querida. Um abraço para você, a graça e a paz. O Francisco Jardilino também já está chegando por aqui, né? A Denise Cordeiro, um abração para você, viu, Denise? Que Deus te abençoe. Enfim, deixa o pessoal ir chegando por aqui, né? E eu fico muito grato a Deus, né? E eu fico muito feliz em saber que vocês estão sempre participando aqui com a gente. Olha só quem está chegando por aqui. Ângela Maria, um abração para você, viu, Ângela? Vera Lúcia também. A Margarida Maria, paz do Senhor, Margarida. Como foi aí o final de semana para vocês, hein? Tudo na bênção? Simone Maria, lá de Amaragi. Deus abençoe, Simone. Seja muito bem-vinda, muito bem-vinda. A Célia Maria também, né? Quem mais? A Janaína Alves. Um abraço todo especial para vocês, que Deus a abençoe. Gente, hoje eu quero compartilhar um pouco com vocês da reflexão, né? A reflexão que eu trouxe hoje pela manhã. Eu costumo dizer que é uma palavra rema, né? Uma palavra revelada. E eu tenho certeza que Deus há de falar poderosamente aos nossos corações. Eu quero convidar você para compartilhar comigo desta palavra. Eu tenho certeza que Deus vai ministrar poderosamente aos nossos corações. Quero cumprimentar aqui a nossa querida Alexandra Rosana, dizendo, olha, boa tarde, conheci o senhor por acaso, estou aprendendo muito, moro em Mairinque, interior de São Paulo. Que bom, Alexandra, seja muito bem-vinda. Nós somos aqui de Recife, falamos aqui de Jaboatão dos Guararapes, e que alegria muito grande saber que Deus tem ministrado ao seu coração. E seja muito bem-vinda, viu, Alexandra? Um abraço a todo o povo de Mairinque, né, interior de São Paulo, e ficamos muito felizes por isso, né? Muita gente que está chegando por aqui, participando. Margarida está dizendo que o final de semana foi uma bênção, né? Ah, que coisa boa, glória a Deus por isso. O Máximo Lima, um abraço para você, viu, Máximo? Deus te abençoe, também está chegando. Gente, eu quero convidar vocês para que a gente possa meditar na palavra que o Senhor colocou no meu coração. Hoje, não sei se você recebeu, mas quem quiser ficar recebendo aqui a nossa crônica da manhã, já a Ruth vai me dar aqui o WhatsApp, eu vou passar para vocês, né? Para quem ainda não sabe, por exemplo, a Alexandra, que mora lá em Mairinque, interior de São Paulo, eu faço programa aqui na Rádio Maranata, que é uma das maiores rádios aqui de Pernambuco, né? Rádio evangélica, a Rádio Maranata FM, e a gente faz toda a manhã, né, da Rádio Maranata. Começamos às 7h30 da manhã, com a crônica da manhã, e já emendamos com a Super Manhã Maranata, indo até o meio-dia. Então, todos os dias, quem é de Recife está habituado a ouvir essa crônica que a gente faz todos os dias, né? É a crônica da manhã. Inclusive, o nosso canal aqui, esse momento aqui que eu faço, já foi inspirado na crônica da manhã. É por isso que nós temos esse nome, a crônica da tarde. E hoje eu quero compartilhar com vocês, né, o assunto, a palavra que Deus colocou no meu coração, que eu trouxe lá na Rádio Maranata, na crônica da manhã, que está aqui em 2 Coríntios, capítulo 12 e o versículo 7. 2 Coríntios, capítulo 12 e o versículo 7. Se você está com sua Bíblia, abra para a gente ler, para a gente meditar aqui na palavra de Deus, que diz assim: uma coisa eu digo, por serem tão extraordinárias essas experiências, Deus impediu que eu me exaltasse. Por isso foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me ferir e me atormentar. Em algumas traduções diz assim, para me ferir e me esbofetear. Essa tradução minha aqui é uma tradução um tanto diferente, mas o significado é o mesmo. Hoje você deve ter visto aí no título do vídeo, da nossa live, da nossa crônica da tarde, eu quero tratar com vocês sobre espinho na carne.
O que eu acho extraordinário na Bíblia, e eu falei isso pela manhã na rádio, o que eu acho assim impressionante, fabuloso na palavra de Deus, é que a Bíblia sempre revela o lado humano desses heróis da fé, né? É fabuloso, eu acho a Bíblia extraordinária por isso, porque na Bíblia não há lugares para super-homens nem mulher maravilhas, não. A Bíblia não é um gibi da Marvel, onde você encontra Incrível Hulk, Capitão América, o Homem-Aranha, não. A Bíblia mostra homens que viveram com Deus, que andaram com Deus, como Enoque, Elias, Eliseu, Paulo e tantos homens e mulheres de Deus, mas a Bíblia também vai mostrar que esses homens tiveram fraquezas, que esses homens passaram por momentos difíceis. Uns pediram até para morrer. Moisés foi um deles. Elias, grande profeta Elias, que foi levado ao céu numa carruagem de fogo, diz a Bíblia que num dia ele senta-se embaixo de um pé de zimbro e pediu para morrer. Né? Então, Elias passou pela depressão. Olha que coisa surpreendente. Há crentes por aí que sequer acreditam nisso. Mas Elias experimentou a depressão. Quando ele pediu para morrer embaixo do pé de zimbro, Elias estava tomado pela depressão. Então perceba que todos esses homens e mulheres de Deus tiveram problemas. E é isso que eu acho, em primeiro lugar, fabuloso na palavra de Deus. Porque ela poderia mostrar só o lado aparentemente perfeitos de homens e mulheres que não falharam, que não fraquejaram, mas não é isso que a Bíblia faz. Então, o que eu quero trazer para vocês nesta tarde, já comecinho de noite, é que todos nós temos espinhos na carne. Se eu tivesse lendo isso aqui na biografia de Judas, de Pedro, faria todo sentido, né? Porque Pedro era, segundo a psicologia, um homem sanguíneo, de um temperamento exacerbado. Judas foi o traidor, né? Mas eu estou lendo isso aqui na biografia de um homem que foi considerado o maior plantador de igrejas do cristianismo. Quem está dizendo aqui que tem um espinho na carne não é Judas. Quem está dizendo aqui que tem um espinho na carne não é Pedro. Quem está dizendo aqui que tem um espinho na carne não é Jonas. E eu não estou fazendo isso para desmerecê-los, porque cada um teve a sua importância muito grande no corpo da igreja, no corpo de Cristo. Mas nós estamos falando aqui de Paulo, o homem que escreveu praticamente todo o Novo Testamento. Um homem que subiu ao terceiro céu. Um homem que ouviu coisas, e ele vai dizer aqui mesmo no versículo 7, de 2 Coríntios capítulo 12, Paulo diz: uma coisa eu digo, por serem tão extraordinárias essas experiências, Paulo foi o homem que ouviu e viu coisas que ele mesmo vai dizer que aos homens era ilícito, era proibido ouvir, falar. Você imagina, Paulo teve no terceiro céu. E é interessante que quando ele fala dessa experiência, ele diz que um homem foi ao terceiro céu. Nem ele mesmo diz que foi ele. Então Paulo teve experiências extraordinárias com Deus. Mas Paulo disse: em mim foi colocado um espinho na carne, mensageiro de Satanás. Quais as lições que nós aprendemos quando Paulo diz isso? O apóstolo Paulo disse isso, que tinha um espinho na carne. O que é que eu aprendo com isso? Em primeiro lugar, que todos nós, por mais que busquemos a Deus, por mais que a gente viva buscando a presença do Senhor, nós somos humanos. É preciso que a gente entenda que a Bíblia reconhece, Deus reconhece que nós somos barro, que nós somos pó, que muitas vezes fraquejamos, muitas vezes queremos achar que somos super crentes, e aí é onde mora o perigo. Se tem uma coisa que me incomoda na igreja, é quando eu me deparo com pessoas achando que são super crentes. Eu falei no rádio hoje, logo cedo, aqui na Crônica, né? Que eu, na minha adolescência, ficava muito triste, até revoltado, adolescente, quando eu ia para a igreja no culto de Santa Ceia,
E no passado as pessoas ficavam em pé e pediam perdão diante da igreja. Eu fui de uma época que muitas vezes as pessoas iam até lá na frente do púlpito e pediam perdão diante de toda a igreja. E eu fiz parte de uma denominação que algo me incomodava muito. Ah, como me incomodava. E eu era adolescente, apesar de não fazer tanto tempo. Mas algo me incomodava muito. Era que toda vez que eu olhava para o púlpito e via aquela pessoa lá na frente pedindo perdão por algum delito que ela tinha cometido, eu me deparava com um homem grosso, rude, o pastor da igreja, um homem de cara feia, porque a pessoa estava diante da igreja pedindo perdão. E aquilo me incomodava muito. Se tinha um momento do culto da Santa Ceia que me incomodava, era aquele instante onde eu via pessoas arrependidas dos seus pecados, porque afinal de contas, quem não peca? E muitas vezes nós temos a impressão de que pelo fato de não roubar, não adulterar, não se prostituir, eu sou mais crente do que você. Só que Paulo reconhece o seu espinho na carne. O que é que eu aprendo com Paulo, com Elias e com tantos homens e mulheres de Deus, heróis da fé? É que nós somos humanos. E como humanos que somos, temos que entender que todos nós aqui, eu e você que está aqui me vendo, temos espinhos na carne. E esses espinhos revelam a nossa humanidade. Somos dependentes de Deus. Eu não sei você, mas eu não tenho um constrangimento nenhum de dizer o que eu vou dizer agora. Eu tenho espinhos na minha carne. Eu não sei vocês, mas eu tenho. E o que são espinhos na carne? Bem, para um, muitas vezes é a bebida. Tantos anos enchendo a cara, tantos anos bebendo, conheceu a Jesus e de vez em quando o diabo vem, e dá uma cutucada no espinho. Rapaz, olha aquela gelada ali, tu estás deixando de tomar essa gelada. Estás lembrado? Quando reuniu o pessoal do pagode, hein? O pessoal do funk, do forró, aquela gelada, com aquela picanha, reuniu os amigos em casa, e aí você olha, o espinho na carne, uma coisa que você gostava tanto e agora você está dizendo não para o pecado, não para os desejos da carne. Quem sabe esse não é o seu espinho na carne? Quem sabe seu espinho na carne não é o pecado do sexo, né? Não pode ficar sozinho na frente de um computador, não pode ter acesso à internet, porque já fica louco para entrar num site aí proibido, ver coisas que você sabe que é pecado, que vai te levar para o inferno. Quem sabe esse não é o teu espinho na carne? Hoje, quando eu terminei de ministrar essa palavra na Crônica da Manhã, eu recebi um áudio que eu ouvi aquilo, e aquilo, sabe, mexeu muito comigo. Era uma pessoa que mandou um áudio com quase 2 minutos, mas ele resumiu de uma forma tão objetiva e tão, assim, impactante. Ele disse: irmão Ibe, ore por mim. Ore por mim porque eu tenho vivido uma luta tão grande com o meu espinho na carne. Ele não me revelou o que era e não era preciso, não é preciso. Isso ele tem que contar para o Senhor, isso ele tem que revelar ao Senhor. Mas ele disse: irmão Ibe, desde a minha adolescência, eu tenho lutado contra esse espinho na carne. E ele disse: irmão Ibe, quantas vezes eu tenho chorado, quantas vezes isso tem, sabe, machucado tanto a minha vida, quantas vezes eu tenho dito: Deus, até quando eu vou lutar contra isso? E ele, sabe, se entregou, ele se jogou naquele áudio, ele se abriu, não falou o que era o espinho, mas eu percebi verdades naquilo que ele dizia, a luta que ele enfrentava diariamente contra aquele espinho. E eu achei aquilo tão bonito nele. Sabe por quê? Deus ama quando a gente é sincero com a gente mesmo. Eu não sei você, mas muitas vezes eu já me derramei diante do Senhor e disse: Deus, esse espinho na carne me atormenta. Me ajude, me dê força, me dê graça. Todos nós temos espinhos na carne. Todos nós. Eu sempre costumo dizer quando estou pregando, e eu tenho dito a Deus: Senhor,
Coloque isso a cada dia mais forte dentro do meu coração. Eu preciso melhorar a cada dia. Eu preciso mudar a cada dia. Eu preciso reconhecer os meus espinhos na carne. Porque o maior perigo de uma pessoa que serve a Jesus é achar que ele já é um super crente, que não há nada nele que precisa ser melhorado. Quando você chegar nesse estágio da sua jornada cristã, corra para os pés de Jesus. Tenha muito cuidado. Hoje eu tenho me deparado com muitos crentes. Não sei se você conhece alguns assim, mas eu conheço. Que se acha, sabe? Você passa por ele da paz do Senhor, não. Eu não falo com primos, né? Ele é muito santo, ele é muito santo. Tudo nele está numa esfera, num patamar que é inalcançável, né? Não, porque, olha, eu sou crente de oração, vivo muito no monte, né? Há pessoas assim, não tem nada de errado, não sou contra nada disso, não. Mas nós temos que entender que o homem que foi ao terceiro céu, Paulo, o homem que teve experiências que talvez eu e você nunca terá, disse, eu tenho um espinho na carne. Foi colocado em mim esse espinho na carne. Agora você imagina a luta de Paulo. Eu costumo dizer que Paulo tinha um inimigo que eu também tenho. Eu costumo dizer que Paulo enfrentava uma luta tão grande que eu enfrento. E não era contra o diabo. Você sabia que uma das maiores lutas que eu enfrento, eu não sei você, mas uma das maiores lutas que eu enfrento ainda não é contra o diabo? Irmão Ibe, e quem é? É contra eu mesmo. Existe uma luta diária entre Ibe e Ibe. O velho homem com o novo. A velha natureza com a nova natureza. É uma briga de carne e espírito. Eu não sei se você passa por esse dilema. Eu não sei se você passa por essa briga. Mas eu enfrento essa briga constante. Porque muitas vezes o velho homem quer florescer, quer renascer diante de um problema do dia a dia. E muitas vezes, eu tenho dito isso sempre a Ruth, isso é tão sério que muitas vezes coloca tanta coisa da gente a perder. Eu conheço pessoas que são uma bênção. Eu conheço pessoas que são uma bênção, pessoas que oram, que leem a palavra, que procuram ter comunhão com Deus, mas muitas vezes por uma simples atitude, por um simples gesto, coloca tudo a perder. Uma amizade a perder, um relacionamento a perder. Sabe por quê? Ele extravasa de uma forma tão, sabe? Ele reage de uma forma tão ríspida e acaba colocando muita coisa a perder. E isso é o quê? É um espinho na carne, que muitas vezes a gente não sabe lidar com ele, que a gente não sabe, muitas vezes, administrar. Eu não sei você, mas eu já falei coisas que feriram pessoas. E eu não tenho nenhum constrangimento, já disse isso incontáveis vezes. Deus tem me dado a graça de ser um pregador que prega a palavra dizendo às pessoas, ei, isso que eu estou pregando serve para você, mas serve especialmente para mim. Eu digo a Deus todo dia, eu não quero pregar um evangelho onde eu esteja com a metralhadora na mão. Não. Eu tenho que entender que esse evangelho que leva cura para você tem que primeiro curar a mim. Esse evangelho que trata com você, que confronta você, tem que confrontar primeiro a mim. E eu vivo essa luta constante, essa briga diária entre Ibe e Ibe, a velha natureza e a nova, a carne e o espírito. Então nós temos que compreender que o espinho na carne, ele revela a nossa humanidade. E repito, todos nós aqui temos um espinho na carne. Você agora que está me vendo aqui na câmera, você tem um espinho na carne. Você pode ter 2, 3, 4, mas todos nós temos espinhos na carne. Se você parar e refletir, muitas vezes é um comportamento explosivo, muitas vezes é um desejo oculto. Você sabe que muitas vezes é uma atitude, é uma ação, é um gesto, é um pensamento. São coisas que muitas vezes ninguém vê, mas Deus vê. É ou não é? Coisas que só estão aqui, ó, no teu coração.
mas que o Espírito Santo sabe, que o Senhor sonda. Então nós temos espinhos na carne e precisamos ser tratados por Deus. Nunca queira imaginar, nunca ouse imaginar que você é um super crente. Nunca pense que você é melhor do que os outros. Paulo teve esse espinho na carne, e o que eu acho fantástico em Paulo é que ele vai dizer assim: para que eu não me exaltasse, foi posto em mim um espinho na carne. É isso que eu acho fabuloso em Paulo. É por isso que Paulo, para mim, é uma referência na palavra de Deus depois de Cristo. Paulo, para mim, é uma grande referência dentro da palavra, dentro do livro sagrado. Depois de Jesus, Paulo, para mim, é uma grande referência. Porque Paulo diz, para que eu não me exaltasse. Eu, talvez, no lugar de Paulo, dissesse, olha, eu tenho um espinho na carne, não sei porquê, tenho sofrido muito com ele. Mas Paulo diz, para que eu não me exaltasse. Paulo reconhece que vivia uma briga muito grande. Paulo sabia quem era Paulo. Paulo sabia que de vez em quando Saulo queria se manifestar na vida dele. E ele disse, para que eu não me exaltasse. Ele reconhece que tinha áreas na vida dele que esse espinho na carne iria atuar para dizer para ele, ei Paulo, você não é o bambambam que você pensa que é, viu? Ei Paulo, menos, Paulo, menos. Esse espinho na carne foi dado, foi colocado em Paulo, e ele reconhece isso, para que o eu, o orgulho, afinal de contas, quem era Paulo? Um mestre na palavra. Na teologia, acredita-se que se vivo hoje Paulo fosse, Paulo teria por baixo 2 PhDs em teologia. Um homem culto, falava grego, falava hebraico, falava aramaico. Paulo era um homem poliglota, um homem que vai no Areópago, lugar de filósofos, e Paulo conversa com eles, sabe, no mesmo nível. Um homem com um conhecimento, uma profundidade muito grande. E eu louvo a Deus porque mesmo com todo esse conhecimento, com toda essa bagagem, com todos esses MBAs, né? Paulo considerava tudo isso como esterco. Um homem com tanta profundidade, mas com tanta humildade. Um homem com tanta comunhão, tanta intimidade com Deus, mas também um homem que reconhecia que o espinho na carne era para que ele não se exaltasse. E muitas vezes, como Paulo, eu e você pedimos a Deus que tire da gente. Eu não sei se você já viveu esse dilema. Eu não sei se você já viveu. O que eu acho surpreendente desse espinho, e até hoje na teologia tem pessoas que debatem que espinho era esse. Muitas vezes eu fico rindo e fico me perguntando, meu Deus, quanto embate, quanto tempo perdido para saber qual era o espinho, quando na verdade o maior sentido daqui não é saber que espinho era. Porque eu já vi muita gente debatendo na teologia, não, o espinho da carne de Paulo era um problema nos olhos, ele vai dizer em Gálatas que tinha problemas em ler. Então Paulo tinha um problema na visão, talvez não pudesse, na época de Paulo não existia óculos, ele talvez tivesse dificuldade em ler. Outros vão dizer, não, o problema de Paulo era uma dificuldade financeira que ele atravessava. Outro vai dizer, não, Paulo tinha um problema também de deficiência, Paulo tinha dificuldade para se locomover, e o debate é tão grande em cima do que era o espinho, quando na verdade a grande lição desse espinho na carne não é o que era, mas sim o que ele significava. Quais as lições que esse espinho na carne trouxe para Paulo e traz para mim, traz para você. Paulo diz, por 3 vezes rogou a Deus que lhe tirasse esse mensageiro de Satanás. Paulo diz que era um mensageiro do diabo, espinho na carne, era um mensageiro de Satanás na carne de Paulo. Quem sabe não era uma tentação, hein? Quem sabe algo que Paulo gostasse e não era permitido a Paulo? Quem sabe? Quem sou eu para dizer o que era? Um dia saberemos.
Tantos anos de estudo, ninguém até hoje conseguiu chegar a um denominador que espinho era esse. Minha preocupação não é essa, porque o que está em voga aqui, o que está em discussão aqui é o significado, as lições que podemos aprender com esse espinho na carne. Em primeiro lugar, reconhecer a nossa humanidade. Você pode orar, você pode ler a palavra, você pode jejuar, mas você é humano. Somos humanos. O homem que subiu ao terceiro céu, que viu e ouviu coisas que aos homens não era lícito ouvir, disse: eu carrego um espinho na carne. Paulo está revelando sua humanidade. E automaticamente Paulo está revelando o quê? A sua total dependência de Deus. Por mais que eu leia a Bíblia, por mais que eu ore, por mais que eu desça pela madrugada, eu tenho espinhos na carne. Então isso revela o quê? Humanidade. Isso revela o quê? Dependência. E é isso que eu digo a vocês. Eu acho extraordinário a Bíblia por isso. Porque a Bíblia diz que o mesmo Elias que orava e fogo do céu caía, sentou-se embaixo de um pé de zimbro e disse: eu quero morrer. Eu quero morrer. O mesmo Davi, que foi o homem segundo o coração de Deus, chamou Batseba, deitou-se com ela e mandou matar Urias. O mesmo homem que subiu ao céu, ao terceiro céu, está aqui dizendo: eu tenho um mensageiro de Satanás que atua no meu corpo, um espinho na carne. Então entenda que eu e você somos frágeis, dependentes do Senhor. Qual é a outra grande lição que eu aprendo sobre o espinho na carne? É que quando eu compreendo que você tem um espinho na carne e eu tenho um espinho na carne, que o teu pastor tem espinhos na carne, que a dirigente do círculo de oração tem espinhos na carne, sabe a que conclusão eu chego? Isso aqui é fantástico. Que eu não posso cobrar dos outros aquilo que eu também carrego. Compreende isso? Muitas vezes eu tenho debatido isso com Ruth. Muitas vezes nesse sofá aqui de casa, a gente senta e começa a conversar, e é gostoso demais a minha conversa com Ruth, porque a gente dialoga, a gente conversa à luz da palavra, e a cada dia que o tempo passa, Deus tem me mostrado isso. A cada dia que o tempo passa, o Espírito Santo tem me dito: Ibe, não seja cruel com os outros, porque você também tem espinhos na carne. É por isso que tem muita gente por aí que não entende isso e se decepciona. Você quer ver uma coisa séria com as pessoas? É que as pessoas muitas vezes se afastam de Jesus porque acham que o seu pastor não tem espinhos na carne. Eu conheço famílias que estão longe da igreja e quando eu fui conversar com elas, o porquê? Me decepcionei com o pastor. Me decepcionei com a dirigente do círculo de oração. Me decepcionei com o irmão fulano. Sabe por que se decepcionou? Porque não entendeu que todos eles, como Paulo, têm um espinho na carne. Mas irmão Ibe é uma bênção, irmã fulana. Ô mulher abençoada, é uma mulher de fogo, uma mulher que Deus usa poderosamente em línguas estranhas. Ah, irmão Ibe, se o senhor soubesse como irmã fulana é uma bênção, é. Mas ela tem um espinho na carne. Você sabia disso? O problema nosso é que a gente muitas vezes cria uma imagem de pessoas como super-heróis, como se super-heróis elas fossem. Mas a Bíblia não é um gibi da Marvel. Entende isso? Compreende isso? A Bíblia não é um gibi da Marvel, onde tem Capitão América, Homem-Aranha, Incrível Hulk, Thor, Super-Homem, Mulher Maravilha. Não. A Bíblia é um livro que fala que Elias foi um homem que orou e fogo do céu caiu, mas Elias foi um homem que também sentiu-se fraco, depressivo e pediu para morrer. É por isso que a gente tem que olhar sempre para Jesus. Se você quiser permanecer no Evangelho, se você quiser permanecer adorando, servindo a Jesus, esqueça essas coisas de estar olhando para A, para B.
Eu sempre fiz questão de dizer isso nas palavras, nas mensagens que Deus tem me dito, que Deus tem falado ao meu coração. Eu sempre faço questão de dizer: ore por mim, me apresente em suas orações. Você ama aquilo que Deus coloca aqui na minha boca? Você tem sido edificado, abençoado por aquilo que Deus tem me dado? Mas sempre olhe para mim entendendo que esse homem de Deus que você diz que eu sou é falho, é fraco, tem problemas. Há momentos que estoura, há momentos que fala aquilo que não é para falar, porque eu tenho espinhos na carne. Eu e você estamos num processo de santificação. O problema nosso é que muitos líderes, muita gente por aí gosta de bancar o bambambam. Entende? É por isso que quando muitas vezes cai em tentação, quando vem a queda, é difícil se levantar. Porque ele mesmo criou uma imagem de super-herói para o povo. O problema de muitos líderes no nosso meio é esse, é passar para as pessoas que são super crentes, né? Super crentes, olha, chegou a irmã, e nós temos o hábito, irmãos, de criar até frases, jargões para super crentes. Você já percebeu como nós temos essa facilidade? Ruth conheceu uma irmã que era chamada de Xerox, máquina de Xerox. Um dia eu fui fazer um casamento, fui fazer ali a cerimônia, e sabe o que aconteceu? Aquela irmã chegou, e as irmãs que estavam ali apresentaram ela, Ruth, como a máquina de Xerox. Foi isso, Ruth? Raio-X. Não foi máquina de Xerox, não, foi raio-x. Ruth estava na mesa, um grupo de irmãs chegaram, disseram: irmã Ruth, sabe quem está chegando? Raio-X. Ruth pensou até que era alguma personagem do Marvel, né? Não tem aí Thor, Mulher Maravilha? Aí Ruth disse: oxê, tá chegando aqui Raio-X, deve ser algum personagem aí do cinema de Hollywood. Raio-X. Aí com poucos minutos de conversa, todo mundo que estava ali descobriu que raio-x estava quebrado. O raio-x dela estava sem funcionar. Porque ela chegou com pouco tempo, sentou-se na cadeira e começou a dizer a Ruth: olha, Deus vai ter um encontro com um homem. O homem está aí no mundo, virado, pintando miséria. Mas Deus vai pegar ele e vai quebrar todinho. Ruth disse: quem? Quem é esse homem? Seu marido. Ruth disse: meu marido é aquele que está ali, que vai fazer a cerimônia. Ruth descobriu que o raio-x estava quebrado. Você entende que muitas vezes o nosso problema é esse na igreja? É que a gente cria essas coisas que não existem. Você tem que compreender isso. Eu sou uma pessoa que tenho espinhos na carne. O teu pastor, você tem espinhos na carne. Eu não sei se você enfrenta dilemas, mas eu enfrento. E Deus tem me dado a coragem para dizer isso. Não tenho nenhum constrangimento e nunca terei de dizer isso. Enfrento problemas, dilemas, lutas internas. Se Paulo, o apóstolo Paulo, enfrentava lutas e disse: o bem que eu quero não faço, mas o mal que não é para fazer eu já fiz, imagina eu. Se Paulo disse uma coisa dessas, imagina eu. Agora, o problema é que muitas vezes nós queremos se esconder atrás de uma máscara de hipocrisia. Hipocrisia. É por isso que eu já disse várias vezes, eu tenho dificuldade de ouvir algumas pessoas pregando. Eu tenho. De vez em quando aqui eu ligo minha televisão, aí passo, vejo alguém pregando, eu digo: ih, rapaz, deixa eu mudar aqui de canal. Porque eu sei quem é a pessoa. Prepara uma doutrina falando de amor, que é uma coisa linda. Vou falar das 12 características do amor. Ele não vive uma. Você entende? Por quê? Porque se esconde atrás de uma máscara de hipocrisia. A religiosidade tem essa capacidade de colocar na máscara, na cara das pessoas, a máscara da hipocrisia. Paulo disse: eu tenho um espinho na carne. Mensageiro de Satanás. Tu imagina eu chegando hoje no púlpito de uma igreja e dizendo isso. Tu imagina só. Foi Paulo que disse, a gente lê isso com a maior tranquilidade. Agora você imagina
eu indo pregar na sua igreja, chegar no púlpito aí da tua igreja e dizer, irmãos, orem por mim porque eu tenho um mensageiro do diabo no meu corpo. Meu amigo, eu imagino atrás de mim, o pastor, o ministério dizendo, sai Satanás, misericórdias. Quem foi que chamou esse infeliz para pregar aqui? Paulo disse, eu tenho um mensageiro do diabo, um espinho na minha carne, mensageiro de Satanás. Você entende como isso é tão profundo? E Paulo disse, roguei a Deus por 3 vezes, para que ele tirasse isso de mim, mas o Senhor disse, minha graça te basta, Paulo. A minha graça te basta. Aquilo foi permissão de Deus, para que Paulo não se exaltasse, para que Paulo revelasse a mim e a você hoje a sua humanidade, para que Paulo entendesse a sua total dependência do Senhor. Entende? É por isso que nós temos que ser muito maleáveis, não com o pecado, mas com as pessoas, entendendo que todas elas têm um espinho na carne. Hipócrita é o homem que diz que não tem, mas tem. E o único que não teve foi Jesus. Você vê Pedro? Anda com Jesus, participa do ministério de Jesus, prega, 3.000 almas se convertem. Mas Jesus diz assim, quando Pedro se converter, ora, como Pedro se converter? Pedro já levantou a mão. Pedro já pegou o cartão de membro. Pedro já é um apóstolo. Pedro já está no púlpito da igreja. Mas Jesus diz assim, quando Pedro se converter... Ah, meu irmão. Você entende como a coisa é muito mais séria do que a gente pensa? É por isso que a gente vê tanta coisa por aí, né? É por isso que tanta gente se choca com muita coisa que a gente está vendo por aí. Claro que existe a hipocrisia, existe aqueles que a mente já está cauterizada, que já não existe mais temor, e não é desses que eu estou falando. Eu estou falando daqueles que muitas vezes arrotam ou vivem arrotando uma santidade que quando de repente cai num vacilo, a igreja não perdoa. A igreja não perdoa. E por que não perdoa? Porque vivia arrotando santidade. Santidade não se arrota, a santidade procura se viver. E viver reconhecendo que nós pecamos, nós falhamos. Por exemplo, nós pecamos em 3 áreas. Pecamos em 3 áreas. Pensamentos, palavras e obras. Entende? O pecado não está só na atitude concreta daquilo que eu faço e você toma conhecimento. Olha, rapaz, está sabendo aí que irmão Ibe fez isso, fez aquilo? Está o maior comentário na igreja. Está o maior burburinho. Misericórdia, né? Sangue de Cristo tem poder. Mas olha, pecado não é só isso. Pecado passa aqui, ó. Na mente, onde só Deus entra aqui dentro. Pecado, muitas vezes está aqui, ó. No coração, terra que só Deus sonda. Aí muitas vezes a gente, cheio de hipocrisia, chega diante do povo, olha, procura viver uma vida de santidade, procure viver uma vida... Está corretíssimo, temos que falar isso para as pessoas. Afinal de contas, a Bíblia fala que sem a santidade ninguém verá o Senhor. Mas e a minha vida? E como eu estou diante do Senhor? Eu tenho que pregar para você, mas essa palavra tem que servir para mim. A palavra de Deus é como um bumerangue que a gente joga, vai lá e volta. É uma espada de 2 gumes que corta para aí, mas corta para cá também. Então nós temos que entender isso e colocar essa palavra no coração. E que você possa orar hoje e dizer, Deus, eu preciso, Senhor, da tua graça para suportar esse espinho na carne. Porque eu vou dizer uma coisa a você. Há casos, há pessoas, e deixa eu te dizer algo ainda muito mais sério, que irão viver como Paulo, a vida inteira tendo que lidar com esse espinho na carne. E vai chorar, e vai pedir a Deus, e o Senhor vai dizer, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Você pensa que foi fácil para Paulo?
conviver com esse espinho, mensageiro de Satanás no seu corpo? Você imagina? Foi fácil para Paulo. Mas, Senhor, tira, minha graça te basta. Mas, Senhor, arranca, minha graça te basta. Mas, Senhor, a minha graça te basta, Paulo. Louvado seja Deus. O que eu quero compartilhar com você para fechar, não se conforme com esse espinho na carne. Não permita que ele seja o Senhor da sua vida. Todos nós aqui temos um espinho na carne. Quem sabe é um desejo que você sabe que vai te levar para o inferno. É um vício. Irmão Ibe, não posso ver um cigarro. Irmão Ibe, eu tô fumando até escondido. Irmão Ibe, eu não posso ver uma garrafa de cerveja. Irmão Ibe, eu não posso ver uma mulher. Irmão Ibe, eu não posso ficar sozinho na internet porque meu desejo é ir num site pornô. Irmão Ibe, eu não posso isso, não posso aquilo. São espinhos na carne. Espinhos na carne. Eu não sei qual era o de Paulo, mas uma coisa eu sei. Era um mensageiro do diabo, que muitas vezes fazia Paulo chorar. Quem sabe você não tem chorado? Quem sabe você não tem dito, Deus, como eu tenho lutado contra isso? Vocês precisavam ouvir o áudio que eu ouvi hoje, depois que eu terminei essa palavra na Crônica da Manhã. Meu coração ficou, a pessoa dizendo, irmão Ibe, há tantos anos eu venho sofrendo com isso. Irmão Ibe, o senhor não sabe a luta que eu tenho enfrentado com esse espinho. Irmão Ibe, quantas vezes eu tenho chorado, quantas vezes eu tenho dito, Deus, é dolorido demais. Claro que é. Claro que é. Um espinho na carne, você imagina? Você imagina alguém pegando um espinho e enfiando aí no teu braço? Você imagina a dor que isso causa? Quantas vezes Paulo não chorou, Paulo não orou, tira, Deus, tira, tira. E o Senhor disse, minha graça te basta. A minha graça te basta. A minha graça te basta. E é isso que Deus está falando para muita gente aqui. Porque essa graça cura. Essa graça, ela restaura. Essa graça é quem vai te dando forças para caminhar. Então, meu querido, minha querida, saia daqui nesta tarde, começo de noite, entendendo que o Senhor vai te dar graça. A resposta de Deus foi, minha graça te basta. E o que é graça? Favor imerecido. É Deus dizendo, Paulo, te aguenta aí, Paulo. Não vou tirar o espinho, não. Te aguenta aí. Que é para você entender que você depende de mim. Que é para um dia, Ibe, Paulo, Ibe, lá no século 21, 2020 anos lá na frente, entender que ele vai gostar de você, que ele vai admirar você, mas Ibe vai entender, Paulo, que você era humano. Reconhecer a nossa humanidade. Quando isso não acontece, a gente pensa que é mais crente que todo mundo. Entendeu? Por que é que Deus permite, irmão Ibe, alguns espinhos na carne da gente? Pra gente não achar que somos melhores do que todo mundo. Porque ainda tem crente metido a besta por aí que pensa que é melhor que eu, melhor que você. Né? Você passa por ele da paz do Senhor, ele nem responde, porque ele acha que não tem espinho na carne. Ele acha que é mais crente do que eu, do que você. Deus permite esses espinhos na carne, que é pra gente olhar pra gente mesmo, antes da gente colocar o dedo para apontar os outros, antes da gente olhar. Muitas vezes aquilo que está na cara das pessoas, a gente reconheça que aqui tem uma trava na cara da gente. Antes que a gente possa olhar aquilo que os nordestinos, a gente nordestino diz a frepa. Tem uma frepa aí, já ouviu essa expressão? Antes da gente olhar isso no olho dos outros, a gente tem uma trave aqui na cara da gente. É por isso que eu, a cada dia, tenho sido mais moderado. A cada dia, Deus tem me dado essa moderação, não com o pecado, não conivência com o pecado. O pecado a gente denuncia, mas entender que os nossos irmãos têm fraquezas, têm falhas, mas eu também tenho.
Eu não sei qual é o seu espinho na carne. Talvez seja completamente diferente do meu. Mas toda vez que você olhar para mim, para me julgar, entenda que você também tem um espinho na carne. É por isso que eu tenho que ter muito cuidado quando eu for apontar o dedo para você, porque olha quantos tem aqui para mim, né? Olha quantos estão apontando para mim. É por isso que Paulo trata as pessoas com cuidado. Você já percebeu a linguagem de Paulo? Você já percebeu como Paulo trata a igreja de Coríntios, essa mesma igreja? Porque pense numa igreja complicada, era a igreja de Coríntios. Paulo resolveu trabalhar para não depender deles, não dependia da igreja. Sabe o que é que eles diziam? Isso não é apóstolo, não. Paulo não é apóstolo, não, porque não quer receber as ofertas que a gente quer dar a ele. Veja que povo complicado. Se Paulo recebe, quer viver nas custas da igreja. Paulo resolve trabalhar. Paulo fazia tendas. Paulo trabalhava. E Paulo disse: trabalho de dia e de noite para não ser pesado a ninguém. Para não ser pesado a meu irmão. Eles criticavam Paulo pelo fato de Paulo trabalhar. Era uma igreja complicada. A Santa Ceia dentro da igreja de Coríntios era um estardalhaço. Era uma comilança. Era uma vergonha. Crentes carnais, cheios de dons, mas carnais, contendeiros. Você imagina tomar conta de uma igreja que o filho tem relação com a mulher do pai? Você imagina, isso é uma igreja ou um balaio de gatos? Mas Paulo olha para essa igreja e diz assim: filhinhos. Se fosse eu, talvez dissesse filhinhos da égua, filhinhos do diabo. Mas Paulo olha para essa igreja e diz: filhinhos. Paulo vai sempre trazer uma palavra de amor, uma palavra de bênção. Paulo vai dizer: eu gerei vocês. Paulo vai tratar essa igreja com afeto. É por isso que quando Paulo vai se despedir lá no porto de Éfeso, diz a Bíblia que Paulo, quando foi pregar, e Eutico caiu lá, né, no segundo andar do prédio, o que é que aconteceu? Paulo, quando saiu ali daquela região e foi para o porto de Éfeso se despedir, diz a Bíblia que houve uma comoção geral. As pessoas choravam abraçadas a Paulo lá no porto de Éfeso, porque Paulo, ele dizia: vejam o meu exemplo, o meu testemunho no meio de vocês. Em algum momento eu fui distratante com vocês, em algum momento eu fui desleal, em algum momento Paulo compreendia as pessoas. Paulo compreendia as pessoas. Paulo tinha uma palavra de afeto, de amor. Isso é maravilhoso demais, porque Paulo entendia que ele também precisava dos cuidados de Deus, porque ele tinha um espinho na carne. Quando a gente compreende isso, que eu e você temos espinhos na carne, nós temos mais compreensão com os nossos irmãos. Nós olhamos para as pessoas e entendemos que elas são falhas, que elas fraquejam como nós. Eu tenho discutido isso muito aqui em casa com Ruth. Muito. A gente tem debatido muito sobre isso. E temos aprendido muito, temos crescido muito junto. Entende? Então, que você hoje possa pedir ao Senhor, e eu quero orar por você. Eu quero, nesse momento, orar por você. Eu quero que você agora pare tudo. Pare tudo. Nesse momento, vamos parar tudo. Para tudo. Eu posso pedir uma coisa a vocês? Tem quase 100 pessoas aqui. Eu posso pedir uma coisa a vocês? Hoje eu vou fazer aqui diferente. Eu vou pedir a vocês aí onde vocês estão, que vocês fechem os olhos agora. Eu vou fechar os meus olhos aqui. E nós vamos fechar os olhos. E vamos, por um momento aqui, 1 minuto, 2, orar. E você vai dizer aí: Senhor, me ajuda a lidar com esse espinho na carne que eu estou vivendo. Me ajuda a compreender que meus irmãos também têm espinhos na carne. Vamos fazer isso agora? Fecha aí teus olhos.
Pai, aqui estamos em tua presença. E eu estou aqui, Senhor, com os meus irmãos, e aprendemos hoje com a tua palavra. Foi o teu Espírito que nos ensinou aqui hoje. Que como o apóstolo Paulo, todos nós temos um espinho na carne. Ah, Deus. Como Paulo disse, o mensageiro de Satanás, que atormentava Paulo, que ninguém sabe o que era, mas sabemos que era algo dolorido, era um espinho na carne do apóstolo. E que por 3 vezes Paulo te clamou, Paulo te pediu, Deus, tira, arranca. Mas a resposta do Senhor foi, a minha graça te basta. Oh Deus, quantas pessoas agora estão me assistindo, estão orando comigo, estão lutando contra o espinho na carne. Oh Deus, como essa luta tem sido diária, difícil. Quem sabe, Deus, é uma luta contra a pornografia. Quem sabe, Deus, é uma luta contra um desejo pecaminoso. Quem sabe, Deus, é uma luta contra a bebida. Essa pessoa não pode ver o uísque, não pode ver cerveja. Deus, quem sabe, é uma luta contra o cigarro, o vício. Essa pessoa tem fumado escondido. Essa pessoa tem feito uso de substâncias que sabem que isso é um espinho na sua carne, que isso vai levá-la para o inferno. E ela tem enfrentado essa luta constante. Deus, dá graça para ele. Deus, dá graça para ela. Deus, essa tua filha que tem enfrentado esse dilema, ela agora tem percebido que isso é um espinho na carne. Oh Deus, a vontade dela, como Paulo, é de acertar. A vontade minha, como Paulo, é de acertar. Oh Deus, não é fácil. Deus, não é fácil. Mas como Paulo, Senhor, nos dá da tua graça. A tua graça. Que possamos entender que o meu irmão também sofre com isso. Oh Deus, que possamos entender que há pessoas, todas elas que nos cercam, que também sofrem com seus espinhos, e que possamos ter moderação, paciência, como teve Paulo, Senhor, controle das nossas emoções, entender que a nossa maior referência não é A, B, C, não é o pastor, não é a irmã do círculo de oração, mas é o Senhor. Porque quando entendemos isso, suportamos o espinho na carne, não nos decepcionamos com pessoas, porque elas também sofrem, como eu sofro, como nós sofremos de espinhos na carne. Então nos ensina, Senhor, a olhar somente para Ti. Nos ensina a olhar somente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, Pai. Por tudo isso nós te pedimos e já te agradecemos. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. A você, o meu muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Que Deus te abençoe. Eu finalizo dizendo a você, você vai vencer. Você crê nisso? E por que é que eu sei que você vai vencer esse espinho na carne? Porque Paulo, escrevendo sua última carta antes de morrer, a segunda carta de Paulo a Timóteo é a carta da prisão, ou uma das cartas das prisões de Paulo. Paulo vai escrever essa última carta antes de morrer. E Paulo vai dizer assim a Timóteo, meu filho, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Eu quero dizer para você que você vai vencer, porque você é um soldado de Cristo. E um soldado de Cristo, ele sabe quem foi que lhe alistou para a batalha. Você vai vencer. Deus vai te dar graça e você vai vencer esse espinho na carne. Agora lembre-se, esse espinho ele vai ser suportado com jejum, oração, leitura da palavra, intimidade com Deus. Toda vez que o espinho for acionado, toda vez que o espinho começar a doer, corre para os pés de Jesus. Porque você vai vencer. No final de tudo, você vai dizer como Paulo, combati o bom combate. Acabei a carreira e guardei a fé. Não se espante com aquilo que eu vou dizer para fechar essa crônica de hoje.
Quando você for ler a biografia de um dos maiores pregadores do século XIX, esse homem era usado tão poderosamente por Deus. Esse homem foi uma referência no ministério da palavra, que ele foi chamado e até hoje ele é reconhecido como o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon. Mas na biografia de Spurgeon você vai descobrir algo que era um espinho na carne daquele homem. Spurgeon fumava. Como é que pode um homem pregar o evangelho e fumar? Era um espinho na carne de Spurgeon. Até que Deus vai libertar esse homem completamente do fumo. Entende como isso é tão sério? Entende como todos nós temos espinhos na carne? E é uma luta que nós enfrentamos, mas que Deus, no final de tudo, vai nos fazer vitoriosos. Então continua firme. Continua aí servindo ao Senhor. E você vai voltar aqui dizendo, irmão Ibe, Deus tem me dado graça. E eu tenho suportado esse espinho na carne. No final de tudo, você vai dizer como Paulo, combati o bom combate. Acabei a carreira e guardei a fé. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado pelo carinho, você que esteve comigo até agora. Muito obrigado. Deus te abençoe. Permitindo Deus, amanhã a gente volta a partir das 18 horas com mais uma Crônica da Tarde. E eu espero contar com vocês. Olha, se vocês quiserem receber as crônicas que eu faço todos os dias pela manhã na Rádio Maranata, anote esse WhatsApp. Vou passar esse WhatsApp. Você pode agora, nesse exato momento, já tem uma pessoa lá no WhatsApp, adicionar você no grupo de crônicas que eu tenho. Quer receber essas crônicas todos os dias? E eu peço uma coisa a você. Compartilhe essas crônicas com mais alguém. Compartilhe essas crônicas com mais alguém. Você quer receber elas? Então anote esse WhatsApp. 98517-3385. 98517-3385. Eu vou colocar aqui no comentário para vocês verem aí e entrarem em contato e dizer, olha, me coloca aí no grupo. É um grupo onde você não vai ficar preocupado, tá aí já no comentário, olha ali, 98517-3385. 98517-3385. Fique tranquilo, porque nesse grupo você não vai ficar preocupado de alguém estar mandando recado para você, de estar enchendo teu celular, porque é um grupo que não é permitido colocar nada. É só as crônicas. Então vocês irão receber só as crônicas. E um dia desse alguém me perguntou, irmão Ibe, por que você não faz uma lista? Eu já fiz 2. E o WhatsApp não permite mais que eu mande lista, que eu mande crônicas pelas listas. Eu crio essas listas, mas elas não funcionam mais. Então nós tivemos a ideia de criar um grupo, mas fique tranquilo que ninguém vai estar, mandando nada para você, porque é um grupo que foi criado só para enviar crônicas. Então você só vai receber crônicas nesse grupo. Ninguém vai enviar nada para você, não vai ocupar o teu celular, tá bom? 98517-3385. 98517-3385. Você já pode ir lá agora e dizer, olha, eu quero o meu nome aí nas crônicas, e o pessoal vai colocar. Se você quiser me seguir no Instagram, olha o meu Instagram aí, ó. Meu Instagram vai aparecer aí, né? Ah, não tá o Instagram? O Instagram sumiu aqui? Ah, então tá bom. Então depois a gente vê como é que faz aqui para colocar o Instagram novamente aqui para vocês. Mas olha só, pronto, tá aí o Instagram. É Ibeneias Júnior. Ibeneias Júnior. Vocês estão vendo aqui, ó. Deixa eu procurar aqui, vai aparecer aqui pertinho do microfone. Pronto, olha aí. Esse é o meu Instagram, Ibeneias Júnior. Todos os dias eu estou deixando sempre algo lá também no meu Instagram, @Ibeneias Júnior. Você pode ir lá agora, me seguir lá no Instagram, tá bom? Vou colocar mais uma vez aí, ó, @Ibeneias Júnior. Esse é o meu Instagram para você me seguir lá, tá bom? Gente, um abraço para vocês. Muito obrigado pelo carinho aqui da audiência e que Deus continue abençoando vocês poderosamente. O número das crônicas é 98517-3385. Vou colocar novamente aqui, 98517-3385. Já está aí nos comentários. Se você olhar no chat aí, já está aí, ó. Se você olhar no chat, onde você deixa os seus comentários para mim,
O número já está aí, 98517-3385. 98517-3385, tá bom? Um abraço a vocês, muito obrigado pelo carinho, espero contar com vocês amanhã, a partir das 18 horas, aqui mais uma Crônica da Tarde. Um abraço a todos e até lá!